Bom, já entramos ao vivo aqui, né? Esperar os meninos para que nós possamos fazer uma live hoje bem abençoada. Vamos esperar os nossos irmãos entrarem. Já quero pedir para você ir aí no aviãozinho e mandar para todos os seus seguidores para que a nossa live tenha hoje uma audiência fantástica. Não sai daí não, viu, Maria? Padre Paulo, não sai daí, não sai daí. Padre Henrique, gente, ele que vai entrar conosco na live hoje. Não é, Padre Henrique? Fala com a... Padre Henrique, eu sou uma pessoa doida, né? Eu não guardo o nome das pessoas, não, mas eu acho que o senhor vai entrar na nossa live hoje. Vai ser bênção de Deus. Deixa eu só ligar o computador aqui para também dar uma audiênciazinha no outro Instagram. Acredito que Deus tem muita coisa para falar para nós neste dia de hoje, nesta noite maravilhosa. E é isso. Deixa eu colocar outro aqui. Isso. Pronto, bora, moçada. Bora colocar esse negócio para funcionar aí. Dá os seus pulos aí. Vai colocando aí a setinha para que a gente possa iniciar a nossa live. Deixa eu ver, Bento Formação Católica. Tudo bem com você, meu irmão? Entrar ao vivo com Bento Formação. Você, Eduardo como sempre, só o Espírito de Deus. Cadê ele? Eduardo, com certeza, Omar de deve Matos. estar fazendo os filhos de dormir. Tamo aí, firme e Já forte. tá aí? Pronto, mandei o convite pro Duias. Bom, eu acho que... Rony, meu amigo! Rony, deixa eu te falar uma coisa aqui bem particular. Você tá me devendo uma live, viu, Rony? Você não acha que esse negócio aí de ficar prometendo e não cumprindo, não, que isso não é obra de Deus, não, seu sem vergonha. Você dá um jeito aí na sua vida de entrar numa live com a gente aqui. Você é fantástico, DJ católico mais conhecido do Brasil, quiçá das Américas, do mundo. Vamos lá, eu acho que o padre entrou aqui, aí, o padre viu, gente? Pablo Posso Henrique. colocá-lo? Bom dia, pessoal. Boa noite. Boa noite. Bom dia, não. Boa noite. Aí. Boa Foi noite. o primeiro a entrar, tá? E você tá achando atrasado que aí, né, ele é Omar? pouca coisa? É. Eu atrasado porque eu tava colocando essa camisa de novo, que eu tinha tirado. Né? Tipo assim, a camisa eu tô igual o William Bonner. Em cima, impecável, mas embaixo de bermuda para dormir. Padre Pablo. É ele mesmo. Olha, o homem é cheio de Deus. Adicionar. Peraí, eu vou ter que mandar o convite para ele. Coloca Aqui não rola, não. o tema aí do Tá. pro Omar fixar. Deixa eu colocar. Vou colocar o tema agora. Como é que... Pronto, convidei o nosso convidado especial. Opa, boa noite, para padre. nós. Padre entrou, benção, hein? padre. Deus Olha, abençoe. Que A alegria. luz assim Tá tá, benção. tá bom? Não tá muito escuro não, né? Maravilha, tá Eu tô ótimo. de preto aqui, se ficar no escuro ainda não vê nada. Não, tá ótimo. Tá ótimo, padre. No tá esquema. ótimo. Tá tudo bem. Bom, eu entrei um pouquinho atrasado, mas é porque eu estava tentando me organizar aqui. Hoje eu tô sem fone, mas tá dando para ouvir direito, né? Por quê? Eu estava conversando com uma pessoa no celular e descarregou, mas se eu tirar ainda dá 1 hora. Mas vamos lá, por enquanto. Daqui a pouquinho a gente coloca o fone. Vamos lá, então, Yuri. A palavra é com você, meu querido. Depois você vai administrar. Na realidade, eu tudo queria isso aí agradecer para o nós. padre, né, pelas perturbações aí no Instagram, né, Isso. padre? E aí a gente depois Ah, conversou perfeito. pelo WhatsApp. Eu conheci o padre através... Lembra, gente, quando a gente fez o evento lá em Valadares, Combatentes da Fé? E aí eu coloquei algumas preposições logo após o evento de pessoas que poderiam participar no que vem, 2024. E o padre foi bem a ida dele em Valadares foi bem relevante, né? As pessoas falaram, o padre Pablo Henrique, eu não conhecia, aí eu comecei a segui-lo. Falei assim, mais um padre católico, graças a Deus. E aí... Deveria ser redundante, mas... Mas não é, né, padre? É verdade. Esse é o problema.
E aí entrei em contato com o padre, né? E aí a gente começou a seguir o padre, a gente viu as formações. E de fato, padre, a gente tem esse bate-papo todo domingo, desde janeiro, né? Eu, o Eduardo e o Omar, nós somos de Valadares, Minas Gerais. Eu estou morando em Vitória da Conquista, na Bahia, há 1 ano e meio. O Eduardo está em Valadares e o Omar está em Ipatinga, bem próximo de Valadares, do lado, né? No Vale do Aço. E o nosso objetivo aqui nada mais é, não conversa de herege, né? É um nome metafórico para dizer o contrário para o fiel católico não cair nas heresias do mundo de hoje, né? Então, a gente é visto, padre, muitas vezes como inquisidores e questionadores por uma realidade, talvez, de estar dando a cara a tapa, talvez de estar aqui colocando alguns temas que são mais delicados, mas nunca de forma alguma o nosso objetivo foi de fato ferir a igreja, ferir a hierarquia da igreja. Pelo contrário, a gente ama a igreja, a gente precisa da igreja, a gente precisa 100% dos sacerdotes, e é mesmo uma mini orientação sobre o que é a fé católica de fato, e muita gente está bem dispersa no mundo de hoje, né? Então, esse é o resumo do nosso bate-papo. A gente está aqui já há 6 meses, todo domingo, graças a Deus, e cada um vai somando um pouquinho. O Omar, com a sua realidade de vida, né? É um homem de Deus lutando aí contra a castidade, com as suas tendências. O Eduardo é pai de 4 filhos, né? Mora em Valadares, casado aí. Eu estou aqui em Vitória da Conquista, né? Tenho 2 filhos nascidos, minha esposa está grávida da terceira, vai nascer agora em outubro, e a gente segue a vida. Então é todo mundo igual, todo mundo simples, e é um privilégio cada vez que entra um sacerdote com a gente aqui, porque de fato é a voz da igreja, né? Então, se apresente, fique à vontade. A gente está aqui para partilhar um pouquinho da sua vida. Primeiro, eu fico lisonjeado pelo convite, muito feliz por ter leigos como vocês, né? Eu vejo até nas minhas orações com Deus, falo, Senhor, tem misericórdia desse Brasil, porque hoje nós temos leigos que buscam a verdade, né? Muitos leigos. Por exemplo, o fato de vocês fazerem um programa domingo à noite, sendo pais de família, já é algo espetacular. Todos os domingos, né? E isso enriquece a igreja, nós sacerdotes, independente, sem ser crítico com o sacerdócio de ninguém, mas pelo próprio número escasso, hoje a leitura de hoje sempre foi, né? A messe é grande, poucos. Nós precisamos muito de leigos bons, que formam, né? Eu sempre estimulei os meus paroquianos a terem contato com os canais, tanto de YouTube como Instagram, de quem quer ensinar uma fé católica boa, até os mesmos assuntos, cada um fala de um ponto de vista diferente. Então, eu fico muito feliz. Parabéns pro Omar aí, pela sua história. Eu vejo aí como ele é perseguido, né? Interessante como que existe um interesse bem particular por trás, né, Omar, em cima da questão dessa sua linha de trabalho, que não é o bem da pessoa, né? A gente vê claramente que não querem o bem. Falam que a igreja é má, mas no fundo quem cuida depois é a igreja, tanto de pessoas com depressão, HIV e assim por diante. Então eu fico muito feliz. Obrigado mesmo pelo convite e rezo por vocês. Espero que vocês nunca desistam, mesmo que as coisas piorem pela frente, como tem dito as profecias, né? Nós precisamos muito de leigos. E quando os leigos são muito fortes, firmes, acaba que o sacerdote também tem mais ânimo, né, para ir para frente. Quando vocês estão falando, vá, é muito melhor do que leigos dizendo, não, basta, né? A gente se sente muito mais motivado. Então é isso aí. Obrigado pelo convite. Estamos juntos sempre. Precisarem de mim, das minhas orações, das santas missas. Vou lembrar de vocês agora, né? Nós nos tornamos amigos, né? Quem sabe um dia vocês vêm aqui fazer uma formação na minha paróquia. Com certeza. A gente é pobre, mas eu acho que o combustível está com te pagar. Tamo junto. Então, padre, assim, ó, a gente só quero agradecer também, né, desde já a presença do senhor aí, porque tô com a voz bem rouca aqui, mas... depois eu vou me apresentar, desculpa, você pediu... então, não, por favor, se apresente, padre, se apresente. Então, eu sou o padre Pablo Henrique, eu estou na paróquia São Paulo VI, que foi aberta quando eu cheguei, ela tem fazer 5 anos de abertura, a própria paróquia. Eu fui ordenado em 2018. Eu antes trabalhava como médico otorrino.
desde 2002, não, 2002 eu terminei a faculdade, 2005 eu terminei residência e trabalhei como médico até 2013. 2013 eu fui para Roma, estudei na Universidade de Santa Croce, lá em Roma, por 5 anos. 2 anos de filosofia, 3 anos de teologia. Em janeiro de 2018 fui ordenado diácono lá. A honra de ser ordenado lá onde está o Corpo de São Paulo. E depois, em julho de 2018, fui ordenado sacerdote e fui mandado para cá, na cidade de Iporá, Goiás, a diocese de São Luís de Montes Belos. Fica a 120 quilômetros de Goiânia, a sede da diocese, né? Aqui em Goiás. Então, em julho faço agora, no mês que vem, 5 anos de padre. Foi uma mudança radical de vida, né? Mas que eu nunca me arrependi. Maravilha. Tenho 45 anos. Mas como foi isso? O senhor... Eu também tenho, graças a Deus. Achei alguém com Verdade, 45 anos. Você parece mais novo que eu, mano. Graças a Deus, padre. Não, é filtro de Instagram. É normal. Ô, padre, mas como foi essa história do senhor, padre? O senhor era médico e resolveu virar sacerdote? Como que aconteceu? Sim, eu estava trabalhando há muito tempo. Tinha uma clínica já, otorrino, né? Eu trabalhei como otorrino de 2005 a 2013, 8 anos. Eu tive um encontro pessoal com Deus no primeiro ano de residência em São Paulo. Eu morava em São Paulo. Foi um ano bem pesado para mim. Aí eu conheci uma numerária do Opus Dei, que me levou para o Opus Dei. Fiz direção espiritual, ali eu fui entrando no discernimento, depois fui apaixonado pela igreja. Quando terminou a residência, fiz uma experiência em comunidade de vida, Aliança de Misericórdia, sabe, do Padre Antonello. Conhecemos. Fiz só 2 meses, inclusive o Padre Leandro, que está com um livro do... O livrinho está aqui atrás, aqui. O livrinho está aqui já. É isso. Ele é da comunidade, ainda, né? Está em discernimento, mas... Ele é gêmeo do Padre Danilo, que está lá também. E aí, fiquei só 2 meses, mas vi que não era ali. Voltei para cá e comecei a trabalhar como otorrino. Aí, mas sempre rezando, pedindo para Deus o discernimento, né? Tive namoradas, tudo. Indo à missa todos os dias, rezando o rosário, pedindo o que Deus queria de mim. E depois de muito tempo, eu fiz uma viagem para Roma. E ali fiquei muito mexido com os túmulos dos santos. Voltei, partilhei com um padre, depois, eu tinha afastado do Opus Dei, partilhei com um padre do Opus Dei em Brasília sobre a experiência de Roma. Ele me ofereceu bolsa para estudar em Roma para ser padre, né? Eu falei, não, calma. Na época eu já tinha uma clínica com 8 funcionários, então não era tão simples assim, tinha um sócio, né? Mas aí Deus usou um padre velhinho para me dar uma paulada. Ele era um padre de 80 e poucos anos, espanhol, que morava no Brasil há muito tempo. Ele celebrava as missas todos os dias e um dia ele foi na clínica, já tinha mais ou menos encaminhado. Ele foi na clínica, veio choroso e disse assim, eu sempre quis ser um bom padre, nunca consegui. Aí eu disse, não, mas o senhor, a gente gosta do senhor. Aí ele começou a chorar, falou, não consegui ser um bom padre, mas eu vim aqui porque Nossa Senhora mandou e ela me deu mais uma chance. Disse eu sim para Deus e me coloca no céu. Isso foi no início do atendimento. Ele foi para a clínica lá, eu nem tinha como... Eu lembro que a minha primeira reação foi de o que eu tenho a ver com a vida desse padre, né? Só que eu não conseguia mais atender direito. Eu fiquei o dia inteiro pensando nisso. Aí no final da tarde eu tinha um sócio, que inclusive ele era do Maranhão, que a gente fez residência junto de São Paulo. Eu chamei Renato. Falei, Renato, aconteceu isso, cara, eu tô meio... Ele disse, não, se você quiser, eu compro a sua parte. E aí eu fui tomando decisão. A gente chamou uma auditoria externa para ver quanto valia a clínica. O que a auditoria falou, ele pagou. Eu contei para meus pais um mês antes. Foi um choque tremendo, né? Com certeza. E até agora estou aí firme. Que legal, padre. Que história maravilhosa. Não sabia. Que história maravilhosa. Eu vejo isso muito assim, padre. A gente conversa às vezes. Eu não sei, o senhor, assim... Me parece que Nosso Senhor está suscitando assim, muita coisa forte nesse tempo, né? Assim, muitas vocações assim, fortes, né? Sim. Sim. Graças a Deus, né? A gente vê muito isso aí, um negócio impressionante. E, padre,
a gente escolheu um tema assim, né? Só para a gente já entrar um pouco no tema, até o Omar fixou aí agora. A gente queria que o senhor falasse para a gente um pouco sobre a questão do católico e os sacramentos, né, padre? Porque também me parece, uma impressão que eu tenho, até mesmo como leigo e vendo assim, a comunidade, né, que a gente está pertencendo, que a gente pertence, né, os leigos que estão próximos. Ontem mesmo, por exemplo, eu fui convidado para dar uma formação para casais de família jovem, e você vê assim que parece que as pessoas elas estão vivendo meio que uma fé assim, meio que nova era, sabe? De só sentimento, eu vou lá e vou tocar e tô curado. Se eu fizer tal oração do poder, eu vou ser salvo, eu vou ter algo bom na minha vida, enfim. E a gente sabe que os sacramentos, né, eles são algo que sobrepõe tudo isso. Então eu queria que o senhor falasse para a gente assim um pouco, né, como que é a importância do sacramento para o fiel católico, principalmente nesse tempo, né? Assim, a gente tem que se amparar em quê? É nos sacramentos ou a gente tem que se amparar nessas coisas aí, sei lá, que a gente está vendo por aí? Esse é um gargalo da Igreja Católica, né? Inclusive, vocês sabem que é por causa dos sacramentos que tem o seu padre. Que as outras igrejas que não têm um sacramento, não tem necessidade que o padre tenha uma dedicação exclusiva. Por exemplo, eu não posso ter uma criança com febre em casa e um moribundo que precisa de unção dos enfermos, concorda? Então eu não posso dividir, porque o fiel tem o direito ali de receber o sacramento, porque o sacramento é um divisor de águas. E infelizmente, esse processo que você falou aí, dos nossos católicos às vezes não entenderem bem a importância do sacramento, está na ignorância, né? Eu até brinco, por exemplo, vocês lembram que Deus, quando falava com o povo do Antigo Testamento, ele sempre dizia: estou cansado dos vossos sacrifícios, né? Eu quero um coração contrito, sacrifício de animais. Ele via que todo mundo levava os animais e depois não mudava o coração, sacrificava lá. O povo é mala como nós somos, né? Era para ser o melhor bezerro, depois já começava a pegar o mais doente, o mais feinho. E não tinha. E Deus deu uma tacada de mestre, né? Ele mandou seu filho encarnado, que ele mesmo foi o sacrifício, que não precisava mais de sacrifício. A única forma agora de você participar do sacrifício é se você oferece a sua vida junto ao sacrifício de Cristo. Aí a gente pensa assim, então agora mudou. O povo deve estar mudando o coração, mas a gente vê que não. Se Deus deu essa reviravolta, tirou o sacrifício de animais, e agora a única possibilidade que eu tenho de participar da missa é eu me unir ao sacrifício de Cristo, por que que o povo não está mudando o coração? Aí entra realmente essa parte que eu falei. O demônio entrou para que o povo não saiba o que acontece ali. Coisa que não acontecia no Antigo Testamento. Porque o moleque já tinha, desde pequenininho, a mãe que começava a falar: Deus nos tirou do Egito, da escravidão, né? Nós temos que oferecer. Depois na sinagoga, depois dos 3, 4, 5 anos, já ir para a sinagoga, ouvir isso 24 horas. E nós não temos nem uma catequese boa, que mostra o que é a missa, nem os pais. Então todo mundo chega na missa e não sabe o que está acontecendo ali, né? A ignorância. Então, se você não sabe o que está acontecendo ali, você não sabe nem o que é o sacrifício, como é que você vai se oferecer, né? E assim com todos os sacramentos, porque sacramento, na verdade, é aquilo que Cristo deixou como continuação na história. É Cristo que continua, né? O sacerdote, o bispo, quando age sacramentalmente, é a pessoa de Cristo. Por isso que quando eu vou absolver os pecados, eu não digo Jesus te perdoa. Eu digo, eu te absolvo, né? Quando eu vou fazer a consagração no altar, eu não digo Jesus disse. Eu digo na palavra de Cristo, como se eu em persona Cristo, né? Então é algo espetacular, algo que foge eu como sacerdote não tenho nem noção da grandiosidade disso. A chance da gente entrar numa rotina e esquecer, né? E, infelizmente, alguns sacerdotes também não aprofundam bem esse mistério. Por exemplo, vou dar
a Santa Missa, se você não sabe o que acontece, venhamos e convenhamos, acaba que ela é mais chata do que um culto evangélico. Ou não? Ela é Verdade. Ela não é atraente. Sim. Porque um sacrifício... O Só sacrifício quem conhece o não é mistério que atraente, fica, né? né? Sacrificar-se, assim, ver alguém ser morto por você, e você entrar no mistério do sacrifício, não é uma coisa que atrai humanamente falando, assim, né? Agora, infelizmente, muitos sacerdotes, até pela pressão, começam a colocar coisas na missa para tentar incrementar ali, né? Um teatro, uma música melhor ali e tal, achando que isso vai fazer que o povo goste da missa, né? Só que, na verdade, a gente sabe que isso vai deixando que o povo conheça menos o que acontece ali sacramentalmente, né? Ou então muda as rubricas. Uma coisa bela da igreja é que os sacramentos são tão importantes. Você sabe que em latim a expressão do sacramento é ex opere operato. Quer dizer o quê? Mesmo que eu seja um safado, um padre ladrão, como Deus sabe que às vezes ia ter tranqueira na igreja, ele não permite que eu suje a graça do sacramento, né? Se eu fui ordenado, mesmo que eu seja um cara que grande pecador, um assassino, sei lá, um de orgia, se eu celebro a missa obedecendo as rubricas ali, o sacramento acontece e a graça do sacramento, né, que é um sinal eficaz da graça, ele gera o sinal que ele dá, o que ele representa. É algo espetacular. É vivo, né? Então, mesmo que eu seja um cara safado, o sacramento acontece. Claro que se a pessoa descobre que eu tenho uma dupla vida, ela pode fechar o coração, e mesmo que a graça sacramental entre, às vezes não vai dar fruto, né? Porque a pessoa se fecha. Mas esse mistério, essa importância do sacramento, há um ponto de que Deus não permite que a pessoa do padre interfira, é um sinal do amor de Deus de uma forma, enfim, que se a gente vai meditar isso, de vez em quando eu ouço alguém falar, padre, eu confessei com fulano, depois descobri que ele foi suspenso de ordem. Não preocupe-se, enquanto ele estava ali como padre, é válido, né? Cara, padre, eu comunguei com o padre, não interessa, é padre, não estava suspenso? Não, então o sacramento é válido. Ou seja, Deus pensa no bem do povo a todo momento. Agora, se não tiver uma catequese para explicar o que é um sacramento, o que aquilo significa, né? O que um batismo significa, um sinal indelével. Hoje a gente vê de vez em quando alguns rebeldes aí que querem desbatizar, né? Tem ridículo, fazer um contrato que não entende nada do que é um batismo, né? Não entende o que foi feito na alma, a presença, a inabitação do Espírito Santo que a pessoa recebe, tanta coisa. Então eu vejo que a ignorância, essa é a minha opinião, é que atrapalha que os nossos fiéis aproveitem dessa riqueza da igreja, né? E aí começa a falar, não, o padre não deve viver o celibato, porque tem pedófilo porque o padre não casa. Agora é interessante, desde quando eu sou padre, eu atendo pedofilia em família de uma estatística assustadora. Assustadora. Assim, tio, avô, primo, todos casados. Ora, se matrimônio resolvesse pedofilia, então por que está tanto, né? Não é matrimônio que resolve pedofilia de padre, é conversão, né? Celibato é algo de intervenção sobrenatural. Se o padre não reza, meu amigo, vai cair. Não é natural, né? É sobrenatural. E também não é, até hoje eu estava falando na missa, não é que eu leio lá, a igreja pede celibato, agora eu fico me lutando o tempo inteiro com o celibato, não quero ver ninguém. Não. Você tem um encontro pessoal com Cristo e o celibato vem, né? Naturalmente, vem, se você estiver com ele. Então não é algo que eu fico a todo momento. Claro que a gente oscila no momento, né? Porque o padre não foi castrado, mas
Mas a graça vem naquilo que a igreja chama de koinonia, né? De você se entrega a Jesus, ele vem e se entrega a você, né? E o celibato nasce do coração, naturalmente. E por que o celibato? Para garantir o sacramento. Para garantir a confissão de quem está morrendo, ou a unção dos enfermos, né? Que é direito da pessoa. Tudo bem que o padre, às vezes, pode postergar um pouco, mas ele não pode simplesmente negar uma confissão por muito tempo, né? Muito menos a unção dos enfermos de um moribundo, tem que chegar o mais rápido possível. Mas se ele tiver filhos, mulher grávida, dando um impacto, né? E se a mulher depois não quer que você confesse, porque está com ciúme da outra, né? E se o padre vira um chifrudo no meio aí? E agora? A mulher que larga o padre com os meninos, como é que ele vai garantir os sacramentos? Então, às vezes, a pessoa não entende as consequências dramáticas que vão ser para uma sociedade, para os paroquianos, quando se um sacerdote casasse, por exemplo, né? Nessa dificuldade de administração dos sacramentos. E o sacramento tem esse poder de configurar Jesus, né? Como ele tem essa graça sacramental, ele muda a pessoa, se você tiver a fé e entender o que está acontecendo ali também, né? A cada confissão, você se configura a Cristo, né? O sacramento da missão, como da ordem. Eu nunca mais, mesmo se eu deixasse de exercer o sacerdócio, eu nunca mais deixo de ser padre, sabe? Em caso de risco de vida, eu posso confessar alguém ou dar uma absolvição geral, né? Como no Titanic da vida, ali, naquele momento. Nunca mais deixo de ser padre. Agora, para ter essa consciência, como o São João Maria Vianney, que dizia que se o sacerdote soubesse o que é ser sacerdote, ele morreria de amor, né? Porque é algo extraordinário o que Deus coloca na mão de um miserável, que é justamente a capacidade de missão. Imagina, você tirar alguém do inferno, né, na absolvição do sacramento da confissão. Você dá Deus, fazer um pão virar Deus na mão de um miserável. Quantas vezes se eu não me vigiar, eu acordo, eu tenho missa diária, né? Acordo, vou para a Santa Missa como se fosse uma coisa qualquer. Se você não parar e falar, opa, caramba, olha a grandiosidade da coisa que vai acontecer ali, né? Senhor, me limpa, me lava, me faz entender esse mistério, né? Esse mistério que o Senhor deixou com os apóstolos, que tem essa graça eficaz, que vai mudar, vai configurar o seu povo. Uma paróquia que o povo confessa é totalmente diferente da paróquia que não tem confissão, né? Mesmo que o padre faça grandes palestras, tudo, mas se não tem o sacramento, não configura Cristo. Bem, não falei muito, tem coisas que vocês querem falar mais pontualmente aí, não sei. Eu queria fazer uma pergunta. Pergunta não. Quando eu comecei na igreja, eu tinha muito medo de confissão, né? Mas aí eu fui fazer a minha primeira confissão. E eu tinha muitas quedas, que eu tenho tendência homossexual. Então, eu tinha muitas quedas bem no início da igreja. Só que quando eu fiz a minha primeira confissão, eu batizei em 96, vim para a igreja em 94. Quando eu me batizei, eu tive que confessar. Eu confessar. Falei, padre, eu tenho tendência homossexual. Eu não falei tenho tendência, naquela época a gente falava era gay mesmo. Não sabia de nada. E eu estou com vergonha, por que eu tenho que falar para o senhor os meus pecados? Ele disse para mim assim, olha, se você quiser ir para um psicólogo, ele não vai fazer o que eu posso. Eu falei, o que o senhor pode? Eu, pela igreja, vou ligar o seu coração pecador ao céu. O que você quer? Eu disse para ele assim, olha, eu quero me confessar. Rapaz, é sobrenatural a confissão, ela não é só algo, né? Então eu saí dali e eu não tive mais quedas, porque sempre que eu queria fazer alguma coisa, ou acontecia algo errado, ou eu simplesmente falava assim, não, eu vou me confessar para eu me tornar mais forte. A confissão para mim hoje, ela é para mim um alicerce, sabe? Sem ela, eu não consigo ser fiel. E muitas pessoas têm medo de confessar, têm vergonha de reconhecer os seus pecados diante do sacerdote. E, na minha opinião,
é um dos sacramentos que mais me dá força para continuar seguindo, sendo Na fiel. verdade, o que você falou, Mar, é justamente o projeto salvífico de Deus. Porque qual é o pecado original? Nós sermos independentes de Deus. A confissão é como se você declarasse o contrário, né? Junto com Maria ali, você negasse aquela proposta de independência. Não, eu me declaro totalmente dependente da graça. Porque isso no início era assim, né? Adão e Eva não tinham todos os dons preternaturais por si, mas era da graça. A confissão ela te mantém em contato com Deus, o seu livre-arbítrio, a sua liberdade, se aproxima do Criador e diz, eu dependo de ti. Né? Isso é espetacular. Você está negando o pecado original o tempo inteiro. Você se coloca como uma criança diante de Deus e eu vejo que você se coloca como um adulto diante da sociedade. Você enfrenta. Já quem se afasta de Deus, quer ser adulto diante de Deus, acaba que é um menino mimado na sociedade, carente, pitizento, que não tem estrutura para nada, né? Então é muito melhor ser criança diante de Deus, com a infância espiritual, reconhecendo, dependendo de Deus para tudo, e ser adulto diante da sociedade, né? Ser firme. Essa é a chave Então, o sacramento da confissão te faz lembrar o tempo inteiro que você é dependente do Criador. A criatura, nós não nascemos para ser independente de Deus. Então, isso que você disse é isso. Você está todo dia negando o pecado original, se colocando nos braços de Deus como criança, né? E é isso que eu sempre falo também para os que têm uma tendência homossexual, que vem e falam, não, meu filho, o negócio não é questão de você ser, é que você não entendeu aí do que é o sexo, né? Você não nasceu só para sexo e afeto. Você nasceu para algo maior, né? Quem é que vai aguentar a vida inteira só com prazer sexual e afeto? Quantos casais não têm relação sexual mais? Porque a família, quando você cria uma família, meu amigo, sexo já, com o tempo, né, é algo já cada vez mais acidental. São tantas coisas maiores, de doação total, né, de entrega. E se um casal, um fica tetraplégico, ou um outro, como a gente vê casos aí de ela, esclerose lateral amiotrófica, a mulher fica sem... E aí, você vai descartar? Se a sua vida gira em torno de sexo e afeto, né? Então a igreja seria homofóbica se ela dissesse para o homossexual que ele não precisa ser santo, né? Aí ela seria homofóbica. Porque ela não está dando o mesmo projeto de santidade que está dando para todo mundo. Ela está sendo preconceituosa com o homossexual. Mas ela fala para o homossexual, não, você não pode ser santo. Assim como, né, o padre. Ora, eu não posso ter sexo com ninguém, nem com homem, nem com hétero. E a igreja não é padrofóbica. Né? Pelo contrário, ela está dizendo, você tem um projeto de santidade mais radical, que é o celibato. É esse o projeto que Deus tem para você. Deus fala comigo, me chama, a igreja confirma. E eu aceito. Então, a minha liberdade participa, como a sua liberdade participa de viver a santidade, mesmo com tendência homossexual. Né? E ninguém é homossexual. Todo mundo tem tendência, ou homo, ou hétero. Né? Porque você é filho de Deus. Uma vez um homossexual me falando assim, eu não sei como é que eu conto para minha mãe quem eu sou. Como assim, com quem você é? Não, porque sua mãe te conhece mais que você. Ela sabe quem você é. Você é o filho de Deus, cara. Ah, mas eu homossexual. Não, você tem tendência homossexual. Agora, você não é isso. Você não vai fazer que sua vida toda tenha como identidade, né? Uma visão um pouco de freudiana, né? Tudo girasse em torno de sexo. Não é isso. Mas é claro, também é verdade. Na sociedade a gente tem esses grandões aí que estão pagando caro. A questão toda é essa, padre, que hoje há uma inversão total, né, do homem, né? Tá de ponta cabeça, né? Então tá transformando o ser humano em coisa, né? Porque coisa você manipula, né? Coisa você vai manipulando, né? Então quando joga o cara só no sentido, ele já não é mais humano, no sentido humano, né? Então é uma coisa até que eu queria perguntar ao senhor. O senhor vê também que... Minha voz tá meio rouca aqui, não repara não. O senhor percebe que muitos católicos, eu vou falar católicos porque a gente aqui, todos nós somos católicos, né? A gente está com um sacerdote. Os católicos precisam também voltar
a essência da sua criação no sentido de ser humano e deixar um pouco de ser bicho, no sentido de viver só pelo prazer, pelo desejo, pela, sabe, o ter. O senhor acha que a gente está num momento que a gente precisa rever isso também, padre? Você estudou filosofia, Eduardo? Eu estou estudando. Está estudando? Estou estudando, padre. São os dois mais eu tô na metade eu da só sou graduação. coadjuvante. Não tem isso. Eu Mas assim, só é porque na estudo e verdade, aprendo. padre, Assim, a minha eu pergunta é... vou entrar, sem entrar profundamente em linguagem muito filosófica, Não, é lógico. mas eu posso dizer que o maior problema hoje é filosófico da vida, é justamente isso. Isso que você está falando aí é o que João Paulo II tentou passar, né? A única forma, inclusive a teologia do corpo nasce aí, Sim. que nós temos que buscar a nossa origem, né? Então, a filosofia moderna, ela tenta destruir o fundamento das coisas. Ou ela é só fenomenológica, né? Perfeito. Mas ela não quer ir na raiz. O que seria, então? É você não ir buscar o seu manual de instrução. É isso que você está querendo dizer, né? Exato. Porque se eu não dou razão de existência para mim, eu nunca vi meu coração, eu nunca vi meu fígado. Quando eu vejo um médico dizendo que é ateu, eu falo, meu amigo, como assim? Olha a complexidade do seu corpo, que você não controla nada, né? Eu já vi coração e anatomia, mas eu nunca vi o meu. Eu nunca vi meu fígado. Olha a complexidade, tanto de, né, como aquele Francis Collins tentou provar que Deus não existia com o projeto Genoma, acabou se dobrando, que é tão complexo o DNA, RNA, até escreveu um livro, A Linguagem de Deus, né? Porque é impressionante ali a complexidade do corpo humano, que nós não... Então, se eu não dou razão de existência a mim, eu não conheço o meu corpo. Eu tenho que perguntar quem, né? Quem me fez? Quem é responsável de tudo isso? E aí vem a revelação divina, né? A igreja com seu magistério. E ali é o manual de instrução. Aí, que é na filosofia, que eu quero chegar onde você falou, Eduardo, que é sair do fenômeno e ir ao fundamento de tudo, né? Que é o que tem confundido muita gente, tem colocado que as suas paixões, seus desejos corporais, né? Siga suas paixões, seja feliz, né? Só que isso é ir contra o manual. Nosso manual de instrução diz que as nossas paixões têm que estar submissas ao nosso intelecto, que por sua vez tem que estar submissa a Deus. Isso diz o manual. Então, se você não segue o manual, qualquer coisa vai fundir. Motor, né? Que é o que está acontecendo hoje. Depressão, suicídio. Eu fui quarta-feira falar numa escola pública, numa cidade de 3 mil habitantes, em que 80% dos estudantes tinham depressão, se cortam. Tá. Uma cidade pequena, né? Por quê? Porque ninguém quer saber do manual de instrução mais. Ninguém quer ir ao fundamento, né? Aliás, os filósofos modernos, eles criam a realidade na mente, ao invés de se submeter à realidade, como dizia São Tomás, né? Então, é justamente isso aí que você falou, Eduardo, é a chave para resolver grande parte dos problemas da sociedade atualmente. Inclusive o querigma, Jesus Cristo, Filho de Deus, que deu a vida para nos salvar, se você não cura a mente do jovem, ele não entende nada disso. Hoje foi tão destruído. Você fala essa frase para um jovem, não significa nada. Verdade. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que deu a vida para nos salvar. Salvar de quê? Tá louco? Né? A mente está totalmente compartimentalizada, né? Não existe aquela unidade, porque o fundamento de tudo dá unidade de pensamento. Então é justamente isso. Isso que tem que ser feito. Sim, eu tenho umas primas, padre, tem umas primas aqui novas, né, de 20 e poucos anos, assim, eu escuto elas às vezes conversando, é impressionante. É uma mentalidade assim, mas é nível hard de materialismo, só de eu preciso sabe, é sentir, é ter, é aquela coisa assim, que como se aqui fosse a realização, enfim, é um negócio tenso mesmo, assim, né? E é uma desordem de paixão absurda, porque de manhã acorda querendo um trem, de tarde já quer outro, de noite quer outro. E é uma loucura isso aí, né? Uma loucura. Porque a nossa alma tende ao infinito, né? Então, se você não busca o infinito, que é Deus, você vai tentar ir ao infinito com seus desejos sensitivos. Aí
Aí é um caos, né? Por isso que entra. E com a internet, os jovens estão entrando na depressão com 11, 12, 13 anos. Teve uma menina agora de Brasília que suicidou com 11 anos de idade. Eita. Como ali a internet te deixa em contato com o mundo, né? E você não foi educado para ter um relacionamento com Deus, para saciar esse desejo infinito de ser feliz, você vai potencializar. E o vazio vai aumentando. Você fala, não tem mais jeito. Tem que ir embora. Não. É muito complexa a situação, porque nós estamos já num momento bem complicado, né? Assim, o demônio destruiu tudo, inclusive a mente para receber o querigma, né? Ô, padre, e como falar de sacramento com uma mentalidade dessa, hoje em dia? Para o senhor que é padre, assim, qual que é o grande desafio? Tem que ir ao fundamento de tudo. Tudo. Hoje, se você quer falar o que é um sacramento, você vai ter que curar a mente da pessoa. Você vai ter que ir, senão ela não vai entender o que é sacramento. Entendeu? Em tudo você vai ter que buscar o fundamento de tudo. Não dá para falar. Se você fala o que está no catecismo, sacramento é deixado de Jesus à igreja, sinal eficaz da graça, que nos leva a viver uma vida divina. Tudo isso aí não significa nada para os jovens. Você vai ter que ir do fundamento de tudo. Fadiga, tem que dar fadiga, né? Por isso que hoje as homilias, tem gente que critica, mas eu não critico. As homilias têm que ser catequéticas. Tem que fazer a pessoa pensar, meditar. Né? Não dá mais para você jogar ali e não começar a fazer a pessoa mesmo entender que o modo de vida não é o correto, né? Ela mesma tem que chegar a essa conclusão. Senão não fixa. É muito difícil. É muito difícil. Entender sacramento não é fácil. Tem que entender sacrifício, mistério, presença, amor, trindade, doação, tudo coisas muito abstratas, né? Abstratas não, é real, mas para o jovem isso não... É complexo. Hoje não é fácil, não. Eu quero pedir perdão para vocês, porque tem uma pessoa aqui falando tanta porcaria e eu não sei como a gente nem tá vendo isso, não. Só o seu, mano. Presta atenção. É porque eu vejo aqui relaxa. E olha ignora, no meu Instagram. Sempre tem o bobo da corte. Mas aqui, deixa eu ir um pouco mais a fundo, envolvendo a questão de tanto o pensamento hoje em dia conservador. Quando eu falo conservador, estou falando do princípio da igreja mesmo, dos valores cristãos, né, da moral católica. E, ao mesmo tempo, você tem um distúrbio que choca nesse tema que a gente está falando e choca na questão do conhecimento de ser homem, de fato, até mesmo da linha filosófica. Quando a gente tem aí uma bifurcação, até mesmo dentro da própria igreja, e aí onde a gente escuta muito isso, tá? Hoje assim, virou uma moda a polarização, né? Nossa, são os polarizadores, mas a gente sabe que esse polo é ligado só para o lado negativo. Né? Ou seja, o lado negativo ele sempre vai bater nos polarizadores, que na realidade não é uma polarização, é só uma indicação de seta daquilo que o magistério da igreja, aquilo que a igreja pede. E hoje a gente tem, de fato, uma catequese pobre, a gente tem uma deficiência dos leigos em pensamento, em questão da juventude, até mesmo dos anciãos da igreja, e ao mesmo tempo a gente tem alguns amigos e alguns irmãos sacerdotes, né, que não prezam em fato mesmo ali do fiel católico, ser alguém na vida. Ele vai levando aquilo a banho-maria. Você acha, padre, que essa questão, até mesmo do sacerdote, ter o sacramento da ordem, e também tem os sacramentos iniciais ali do batismo e Eucaristia e a confirmação, falta uma experiência com Deus, falta uma vergonha na cara. Como é que é dentro da sua realidade como sacerdote? Né? Porque o senhor tem autoridade para falar, porque o senhor vive isso dentro da pele. Então, o que o senhor acha que está faltando para esses pastores, né? É uma comodidade ou é de fato uma experiência com Cristo? Olha, Yuri, é outro mistério, né? Mesmo eu sendo sacerdote, eu posso dar as costas para Deus em todo momento, né?
eu posso dar as costas para Deus. Isso pode começar com um furo de canoa, por exemplo. Preocupar com a minha imagem. Tá? Isso é um furo que mais cedo ou mais tarde a canoa vai afundar. Porque se você está preocupado com a sua imagem e você começa a mascarar a verdade, não querer ferir ninguém, não querer ser criticado, não querer ser... né? Na vida espiritual, vocês estudam muito, vocês sabem que as paixões, elas existem de qualquer forma. O domínio que a gente tem não é despótico, é um domínio político, né? Então, não existe banho-maria na vida espiritual. Quando você para de lutar, pois que o reino dos céus é dos violentos, você vai regredir, né? E aí vai regredir na vida afetiva, sexual, espiritual. Aí você começa a cair, aí você vai na sua orientação em confissão, para não ir contra você, você começa a amenizar o pecado, a não querer dizer que aquilo ali, né? Dizer, não, isso é assim mesmo, tal. Então, isso pode ser imagem, mas o outro furo na canoa pode ser, por exemplo, o dinheiro, né? O cara que é dizimista, não, eu não quero perder os dizimistas, quero papá, papá. As paixões vêm, aí você começa a cair. Então, assim, tem as questões também da formação dos seminários, que às vezes tem gente que já está ali ideologicamente, gente que já está ali com problema afetivo sexual, né? Tem muita gente que, infelizmente, tem muitos jovens que entram no seminário com boas intenções e chega ali e não encontram um seminário que busca santidade. Às vezes tem jovens que são até violentados, né? Então, são N fatores. O fato é que, realmente, a ordenação sacerdotal não garante nada se eu não usar minha liberdade. Não me dá uma graça especial para lutar sem a minha liberdade. Né? Precisa que eu corresponda. E, infelizmente, são poucos, né? Assim, que querem lutar a todo momento, que realmente... E aí é mais fácil você depois relativizar a verdade da moral, para tentar chegar no seu nível que está a sua vida, né? E a parte formativa. Realmente o demônio entrou na formação sacerdotal, destruiu muito. Na formação catequética das paróquias, muita gente termina a catequese e não sabe nada, né? São vários fatores, viu? Assim, e me dói saber que às vezes alguns jovens entram no seminário com intenção de ser santo e às vezes não encontram o ambiente, depois começa a ficar ferido, né? Entra em Ou esfria. depressão, não Às quer vezes saber ele mais de não igreja. volta atrás, mas ele usa o sagrado como rotina, né? Então aquilo lá é uma rotina, rezar. verdade, Não tem aquela intimidade mais com Deus. É um funcionário do sagrado, né? Eu vejo o seguinte, a minha história de vida, ela tem essa vantagem. Por quê? Porque se eu buscar a mim mesmo no sacerdócio, a medicina melhora, concorda? Então, se eu cair, é melhor ser médico. Não tem sentido eu continuar. Mas para outros, não. Então, para eu continuar como padre, tem que buscar uma razão sobrenatural. Né? Já para outros, nem tanto, né? Às vezes, o sacerdote, querendo ou não, ele tem casa, tem carro, tem combustível, tem o salário, tem o status na sociedade. Então, não é interessante deixar de ser. Né? Então, tem muita coisa envolvida aí de multifatorial na questão do sacerdócio. Mas o fato é que eu realmente posso dar as costas para Deus a qualquer momento. É um mistério isso, né? É um mistério grande. Imagina um padre que vive uma vida dupla. Né? Fere muito o coração de Deus. Né? É um julgamento muito pesado que vai ter depois. Né? Seria melhor largar o sacerdócio do que viver uma vida dupla. Concordo. Então, assim, Exatamente. infelizmente, estamos vivendo um momento de crise forte. E quem quer viver uma vida mais ou menos bem dentro, também persegue dentro, né? Não é só fora. Então, mas também isso já faz parte, né? Sempre
Sempre a fiz igreja. parte da igreja. Sempre Né? existiu, né, agora, padre? Sempre agora, existiu, né, padre? quem estuda muito o fim dos tempos fala que a peculiaridade agora é porque é uma coisa mais globalizada mesmo, né? A tecnologia globalizou isso, porque antes era mais em regiões, né? As crises, os bárbaros na Europa, né? Mas agora o negócio é global mesmo, né? Então, a deteriorização da moral, ela é globalizada. Não tem mais ninguém inocente em lugar nenhum. Entra na internet. Até isso também, E o assim, padre, de às certa vezes, forma, e de padre que não certa reza forma, tanto, acaba ficando carente. Hoje, antigamente, tinha que ir numa banca, escondido, para comprar uma revista pornográfica. Hoje, ele entra na internet, tem pornografia de todo jeito. Né? Ou tem um chat para falar com gente do mundo inteiro. Então, hoje é bem... E o duro é a gente saber, assim, né, padre? A gente que às vezes, dependendo do que cada um procura de estudo, você começa a perceber que isso é tudo uma engenharia, né, padre? Tudo. E ela entrou forte na igreja, uma engenharia social exatamente para você ter como manipular as pessoas, né? Manipular as consciências, né? Então, quando você faz isso, né? Quando você cria exatamente esse cenário, é fácil, né? Você manipula. Agora, é aquilo que eu disse no início. Eu fico impressionado, no Brasil, vocês leigos não tinham, eram para estar todos tapados, na verdade. E é impressionante o movimento dos leigos do Brasil. De onde está vindo isso? Tudo bem, a gente tem aí o padre Paulo Ricardo, o Olavo, que também foram, querendo ou não, estão tendo frutos agora, né? Mas Exatamente. é impressionante o movimento de leigos no Brasil na busca da verdade, né? Assim, impressionante. Isso é uma luz que acende aí no meio, né? E isso ajuda muito os padres também. Eu nunca imaginei na minha vida que Olavo de Carvalho ia converter Pois tanta é. gente ao catolicismo quanto aconteceu. A grande maioria, Fiquei assim, eu acompanho alguns chocado. médicos que me perguntam sobre questão moral, às vezes também de ginecologia, né? A maioria deles tem um dos dois aí no meio da história, né? É incrível. Mas, assim, hoje já virou uma cadeia, porque são vários canais de Instagram, vários canais do YouTube agora que buscam a verdade mesmo. Que quer falar, né, do que é o que é correto. Então, assim, isso dá esperança pra gente. Né? Mas, realmente, em termos da hierarquia da igreja, a situação está bem complicada. Ô, padre, tem uma pessoa que está assistindo que ela fez uma pergunta, né? Assim, ela fala assim, ó, e o que a gente pode fazer em termos práticos? Aí ele fala, né? Rezar mais, jejum, penitência, tentar catequizar mais. O que vocês... Falou tudo, é isso aí. Não sobra mais nada para ser feito. É. Nós estamos no momento em que agora confiamos plenamente em Deus, na oração, penitência e na catequese. Alguns momentos, por exemplo, porque querendo ou não querendo, por padres de mais tempo. E todos são unânimes, né? Reze, faça penitência e cuida do seu povo, que você tem acesso. Orienta. Porque a tendência nossa é ficar ansioso, né? Querer mudar todo mundo. E vai perdendo as esperanças, ficando meio que sem esperança. Mas quando você olha quem está na sua frente, você tem o seu filho, sua esposa, né? Você vai educar seu filho para ser santo. É isso que você tem de primeira missão. A missão maior. Aí você fica com mais esperança. Mas não, meus filhos eu vou educar. Né? Mas quando você começa a olhar... Eu lembro de uma entrevista com o Teresa de Calcutá, que me marcou muito. A repórter falou assim, madre, mas quando a senhora saiu da escola, para aquela favela enorme em Calcutá, como é que a senhora sentia? Aí ela olhou, favela? Sim, a favela. A favela que a senhora morava era enorme. Ela, não, eu nunca olhei a favela. Eu sempre olhava rosto por rosto. Não é? Então, ela realmente foi morar ali, dava aula para os menininhos ali. Ela nunca olhou a favela. Porque se eu olhasse uma favela, ela falava, o que eu vou fazer aqui sem dinheiro? Né? Sem nada. Então, é o que a gente vai poder fazer agora. Não dá mais para pensar de uma forma magnânime, né? Porque agora é só a intervenção divina. A gente faz o que está ao nosso alcance, né?
Eu assim, até como casado, eu posso falar para o André, eu não sei se o André é casado ou não, mas assim, é bom o visto de um sacerdote porque confirma aquilo que a gente em família tenta discutir, tem falado, né, eu e minha esposa, com os amigos que são casados, que é exatamente isso que a gente tenta viver. É uma vida prática de oração no sentido de você tirar tempo para fazer para poder você fazer isso, né? Não é só aquele, é ter esse momento, que seja 5, 10 minutos, mas que ele realmente você se coloque diante de Deus para aquilo. E fazer os filhos santos. Eu acho que essa é a grande missão. Aqui em Essa casa é a são missão 4. maior da família. Padre, aqui é 4, por enquanto, né? Uma de 10, uma de 7, um de 3 e uma de 2. Ué. Por enquanto, eu tô novo ainda, rapaz. Por enquanto. Tem 41 anos só, ué. Deus te dê muita graça. Dele, né, que prevaleça. Mas assim, hoje o que mais a gente tenta fazer. E como isso de forma prática? Por exemplo, a minha filha de 10 anos mesmo, eu sempre falo isso porque hoje até uma pessoa falou comigo, cara, mas isso não é vaidade, é você ficar feliz, porque é os frutos. Eu falo dela, mas a outra também está aí no mesmo caminho. Ela acabou de ler aquele livro das aparições de Nossa Senhora, um da minha biblioteca católica, 10 anos, né? Ela já leu Santa Joana d'Arc, enfim. E assim, as coisas que eu vejo que ela vai absorvendo, né? É óbvio que ainda tem ali uma infância, mas a semente está sendo plantada, né? Então, assim, eu tenho que crer nisso, trabalhar nisso. Esse é o objetivo da minha vida como pai, né? Outra formação lá para os casais, eu dizia ainda, a gente se preocupa muito em, eu tenho que juntar dinheiro, eu tenho que trabalhar igual um escravo, cada dia mais, para poder dar. Não é isso, entendeu? Porque os nossos filhos estão se perdendo, né? Então, acho que o André... Educar seus filhos esse ser santo, é isso. E santidade, falar de santidade, né? Falar de ser santo, de céu. Um santo, olha o João Paulo II, o que ele fez. Olha a Polônia. Olha a Polônia resistindo até hoje. Né? E na União Europeia, que você sabe, já é uma antecipação do globalismo ali forte. E a Polônia sofrendo até sanções, porque não deixa entrar tanta coisa. Né? Tudo bem, já está um pouco já secularizada, os jovens já estão meio... Mas olha o que São João Paulo II fez ali, a influência dele naquele país, né? O mundo todo, na verdade, né? Sim. Um santo. Então, eu escutei uma menina católica, eu não sigo porque eu perdi o vídeo no Instagram, não sei o nome dela. Ela disse uma coisa que eu achei muito legal, e muitas pessoas estão a criticando, talvez vocês também possam criticar, não sei. Ela disse, olha, é muito lindo se casar e ter vários filhos. Agora, não adianta dizer, eu sou católico, vou ter muitos filhos e vou deixar os meus filhos viver de qualquer jeito. E gente, a gente tem que ter muito cuidado com as modinhas, né? Essas modinhas que esse povo inventa aí. Eu vou casar e vou ter um monte de filho. Você não precisa ter dinheiro para ter filho, mas você precisa ter uma estrutura espiritual conhecedora do evangelho, conhecedora dos documentos da igreja, para você catequizar seus filhos. Porque senão vai ficar um monte de filho e você falando que é católico, logo, logo você fica louco e desiste da família. Ela falou essas palavras, eu até concordei com ela. O que vocês pensam sobre isso? Olha, o planejamento familiar hoje dá pano para manga, né? Porque, veja bem, o Catecismo da Igreja Católica diz que espaçamento para ter filho natural é permitido pela Igreja, certo? Então acabou. É camisinha de católico. Mas peraí. Então muda o catecismo. A gente tem que começar a entender que nós somos submissos ao magistério. Porque senão vira uma bagunça. Né? Não adianta você querer ir contra. Exatamente. Agora, realmente, o motivo de espaçamento tem que ser um motivo grave, sim. Mas o motivo grave, ele passa tanto por coisas objetivas como subjetivas. Por exemplo, uma mulher que está com trauma, para ela é grave. O trauma de uma gravidez. Né? Uma família que está preocupada ali financeiramente, eles estão tendo tensão. Às vezes você olha assim e fala, não, mas você tem que caminhar com eles e dentro da consciência deles, né? Então, existem os princípios. A generosidade com Deus de ter filho, sim, né? Estar sempre aberto.
mas também usar a reta razão, o intelecto iluminado pela graça, para avaliar que eu, no meu ponto de vista, mesmo como sacerdote, que acompanho casais, eu nunca imponho ao casal. Eu tenho que fazê-los criar um senso crítico, uma consciência, que eles decidam. Porque você nunca vai conseguir entrar no íntimo de um casal para ver o que cada um, né, o que significa. Né? Então, é formar bem o casal para que eles decidam. E é permitido. Um espaçamento por um tempo, ou por um tempo longo, é permitido. Né? Porque, de fato, esse ponto que o Omar tocou, assim, isso é verdade. Exatamente. Existe uma moda, né? Existe uma moda hoje, para muitos aí. Então, a galera fica olhando a galera que tem muito, mas não vê a estrutura, não vê a vida do cara. E eu percebo, assim, de pessoas próximas a mim, assim, que estão entrando nessa onda, e a gente aqui, como já tem 4, por exemplo, as pessoas falam assim, mas você não vai falar para ter filho? Eu falo, não, mãe, isso aí é um casal diante de Deus de forma honesta. Eu e a minha esposa sabemos que nós precisamos ter 4. Por enquanto, se vai ser só os 4, a gente acha, né? A gente espera, mas enfim, não vamos fazer nada para impedir, fazemos um método hoje natural para poder espaçar, porque, né, os meus 2 últimos foram muito próximos, a gente está no estado, enfim, uma série de coisas. Então, não tem, eu vejo até na modinha desse povo, sabe, padre? Assim, não tenho filhos. Opa, peraí, você é Deus agora? O negócio é muito objetivo na teologia do corpo. São João Paulo II é bem objetivo. Exato. É uma decisão honesta do casal diante de Deus. Sim. Ponto final. Claro que o diretor espiritual vai formando a consciência do casal, dando subsídios para ele usar cada vez mais, né? Pronto. E é muito perigoso essa questão de condenar uma pessoa que tem um pouco filho, ou condenar que tem muito filho. Calma. Sim. É muito complexa essa situação. A gente tem que ter um pouco de humildade também, que a gente não é Deus, né? Sempre que me perguntam hoje, a minha resposta é essa. O que você acha? Eu falei, eu não acho nada. Eu acho que eu precisei de ter 4 para ser mais santo. Porque eu sou um vagabundo. Meus meninos que me ajudam a tentar melhorar um pouco, entendeu? Não, e isso tudo, Duas, isso tudo, eu amo, Padre e Omar, isso tudo vem, se a gente for linkando uma coisa na outra, isso tudo vem da base do sacramento e da base do fiel católico, padre, entender que a fé que ele recebeu é uma fé da igreja, não é a fé dele. Aí vem o ponto crucial, né? O sujeito fala assim, não, missa hoje não, porque Deus conhece o meu coração, a minha fé. Porra, bicho, se você recebeu o batismo da fé católica, a primeira comunhão e a confirmação, você tem uma fé da igreja. E aí não adianta nada o cara tentar passar aquilo de banho-maria, porque você tem uma fé da igreja. É uma fé recebida. Então não adianta você questionar o sacramento, não adianta você questionar a escritura, a tradição. E a gente está tendo esse monte, entre aspas, né? Católico de merda, que vive a vida que ele acha interessante, né? E ele não entendeu, né, padre, que os sacramentos não é uma ordem da igreja. O Cristo deixou para a igreja os 7 sacramentos como fonte de salvação. Né? O catecismo vai até falar sobre economia sacramental. Então, exemplo, a gente vive do sacramento porque é um mandato do Cristo. Né? É a fé do Cristo. O padre celebra porque é o Cristo. O padre absolve porque é o Cristo. Porque o Pai Nosso já manda todo mundo perdoar, né, padre? Todo perdoar os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Agora, quem apaga o pecado é o sacerdote. Porque o Cristo mandou através do sacramento. Né? Então, o povo está nessa direção aí, né? Muito bem. Você falou que faltava aí, que os sacramentos é uma fé que vem da igreja. Nós recebemos da igreja. E também quando a gente vai aprofundar, o que é a igreja? É o corpo de Cristo. Negar a igreja é negar o Cristo, né? Inclusive aquele dogma ex ecclesia nulla salus, fora da igreja não há salvação, hoje ele foi aprofundado nesse sentido. Não existe salvação sem Cristo. Então mesmo quem do Tibete, se ele segue a lei moral natural, ele pode ser salvo por Cristo. Se é por Cristo, é pelo corpo. O corpo é a igreja, né? Então, hoje é uma forma profunda de... Por isso que é bom a gente... eu vejo que tem muita gente que gosta de ler Catecismo de São Pio X, ótimo. Mas ele não tem toda essa complexidade que houve da igreja. A igreja está sempre em desenvolvimento orgânico, ela está sempre aprendendo, né? Esse aprofundamento do dogma, por exemplo, ele é mais recente, né? Então, confiar na igreja como corpo de Cristo, né? Não duvidar da igreja. Tem gente que fala, por que eu não posso confessar para Deus? Olha, se Cristo quis deixar e a igreja, é porque tem um motivo. Qual é o motivo? Se você confessa sozinho, você tem certeza que você foi perdoado? Será? Agora, quando você confessa, o sacerdote declara que você está. Então, você tem certeza absoluta que você foi perdoado.
Agora, se você vai no quarto, será que me perdoou? Tudo bem, você sente ali, mas daqui a pouco você está em dúvida de novo. Mas será que ele me perdoou, né? Então, poxa, a igreja está te dando uma garantia, um selo, ó, você está perdoado, vai em paz. Então, tudo tem um porquê, né? Tudo da igreja é magnânimo. Mas você falou o que faltava aí da questão dos sacramentos. Eu creio, nós cremos, né? Eu não creio sozinho, não é a minha fé, não é o que eu penso. Por isso que eu gosto muito de confiar no magistério da igreja. Não inventar muita coisa, né? Assim, tá ali, tudo bem que tem coisa que a gente vê que a igreja vai melhorar no conhecimento, como melhorou ao longo da história. Mas até lá, vamos aceitando e obedecendo, né? E pronto. Somos pequenos aí, a igreja tem 2000 anos. Verdade. O tanque de tranqueira que já teve não conseguiu destruí-la. O maior milagre é a própria igreja Glória se sustentar a Deus. até hoje, com tudo que aconteceu dentro, né? Com certeza. Então, eu confio muito na igreja, até porque eu casei com ela, né? Assim, e Desculpa aí, alma esponsal, né? Muito bem. Totalmente. É um casamento que não tem Pra até sempre. a morte o separe, é para a sempre. esposa não trai. É não glória, briga. é graça. Não fica velha, né? Suricantaramalai. Estou muito grato Não a é? esse casamento. Maravilha. Ô, gente, ó, maravilha. nós chegamos aí Gente. no horário combinado, na realidade até passamos um pouquinho. A gente sabe que domingo é complicado para todo mundo, porque amanhã é dia de labuta, né? Então, eu, como convidei o padre, eu só queria agradecer mesmo, assim, pelo carinho. O nosso combinado aqui, padre, era nem de dar pitaco, né? Era só deixar, porque é uma grande graça ter um sacerdote, né, na nossa live. Porque a gente é muito criticado, né? A gente, na Diocese de Valadares, a gente é tipo excomungado, né, padre? A gente não é chamado mais para nada. Pior que eles me deixaram sozinho aqui, padre, e foram embora. E a gente não fez nada, pelo contrário, a gente só ama a Você igreja. está em Valadares agora, Eduardo? Sou Eu tô Eduardo. aqui. Lá toma as chibatas aí. Eu tô aqui na Bahia. Então, assim, o nosso objetivo de fato é que dentro dessa live, se amanhã procurar um fiel católico, a confissão, os sacramentos para a gente é de grande valia. Se alguém voltar até o amor a Nossa Senhora e a São José, né, amar a igreja de todas as formas e assim gerar o ato de caridade já está funcionando. É o nosso objetivo. Não é ter like, não é vender curso, não é nada disso. É estar aqui batendo um papo de três sujeitos aqui que precisam da misericórdia infinita do coração de Deus e da igreja, né? Para a gente ser um pouquinho melhor. Então, padre, história maravilhosa. Eu trabalho com médico, viu, padre? Eu trabalho na indústria farmacêutica, eu trabalho visitando endócrino e cardio, né? Eu trabalho na AstraZeneca, mas não é com vacina, não, tá? É remédio para diabetes. Eu ia mandar um direct. É remédio para hoje, diabetes acabando e com esse coração. arrasto. Então, assim, a gente sabe da classe, como é que é complicada, e a sua conversão é um chamado, de fato mesmo, vindo do coração do Cristo, e que São José e a Virgem Santíssima o conserve cada vez mais, né? Seu sacerdócio. A gente sabe que o inimigo ele é astuto, né? Mas a gente é humilde o suficiente de dizer que caminhando sozinho a gente não é nada. Precisa da intercessão dos santos e da igreja. Então, muito obrigado pela presença. Eu estou curioso o seguinte, Yuri. Depois você passa meu contato para o Eduardo e para o Omar. Com E certeza. eu queria que vocês me mandassem um áudio contando como é que foi a experiência de conversão de vocês. Ah, com certeza. Nós três já fomos da Toca de Assis, viu, padre? Já tentar uma vida religiosa, nós três. Sério? Sério. Ô, padre, Eu acompanhava muita Toca de Assis lá em São Paulo, antes de entrar na Aliança, eu fazia muita... Então, a Aliança era muito próxima, eu morei em São Paulo. Misericórdia, Eu morei em São Paulo, na Toca. A gente ia muito Qual lá em lugar São Paulo, em São Paulo? Misericórdia. Que época? Mas eu morei em 2005, Eu morei em Campos Elíseos, onde era a 2001 vila. lá. Onde era a Vila de Assis. Eu morei em 2001 lá. Morei em 2001? Cotia. Porque eu comecei a frequentar a Toca em 2002, 2003. Então, em 2003... Eu ia muito do Butantã, na Moca. Mutantã e na Moca. Então, em 2003 eu estava em Cotia, de mais ou menos agosto a Mas em outubro. Cotia eu ia muito nas missas do padre lá, né? Não tinha aqueles encontrando lá que... Fui muito em Cotia. Depois ficou a casa para Aliança de Misericórdia. Acho Depois eu acho a casa de Cotia. Que era aquele hospital antigo, né? Eu morei na Vila de Assis, que a Toca ganhou depois daquele massacre que teve na Sé e tal. Aí eu morei na Vila e morei em Itabuna, na Bahia também, em 2004, 2005. E aí nós estamos aí hoje. Omar também foi da Toca? Omar também.
Hoje, olha que interessante. Eu fui da Toca de Assis, morei 1 ano e 5 meses, vim embora para Valadares. Na verdade, eu fui para a Toca de Assis corrido, porque eu recebi um convite de casamento e eu falei assim, ou eu caso com o cara, ou eu vou para a Toca de Assis. Fui para a Toca de Assis sem vocação. Eu já cheguei lá e falei assim, não tem vocação para mexer com esse povo fedorento, não. Eu estou aqui só para me ser santo. Vou tentar. Voltei depois de 1 ano e 5 meses, conheci o Marconi, que é filho da dona Eli, que eu cuido dela hoje. Fui para casa, ela teve a doença, ele me falou assim, Mar, cuida da minha mãe para mim. Eu falei assim, partiu. Aí hoje eu cuido da dona Eli, que é filha, que é mãe do Marconi, que era da Toca de Assis também. A Toca de Assis englobou todo mundo. Padre, Não, o senhor frequentava... Eu aprendi a adorar e a amar a missa na Toca de Assis. Nós também. Nós Todo também. mundo também aqui, com certeza. Gente, e outra coisa que eu acho que todo mundo aprendeu no Brasil foi fazer a vênia diante do altar. Ninguém fazia isso não, gente. Na minha época, ninguém fazia isso não. Depois da Toca de Assis, até a missa da Canção Nova é outro nível. Os paramentos, as dignidades. Eu lembro que eu passava em frente ao altar como se eu estivesse passando em frente a um açougue. Tava nem aí. Depois Eu que cheguei a fazer o... Aí não com a intenção de entrar, mas eu fiz um encontro vocacional lá em Limeira, não? Limeira. É. Limeira. Na chácara lá. Você fez E na o época que era o Davi, padre ainda? tomando conta, o Davi saiu. Irmão Davi saiu. Bora em BH hoje. Era o Micael também, na época, o Micael. Mas também era na época do Bernardo, o irmão Bernardo saiu também. Meu Paulo. Ele cantava. Isso. O Rômulo. Virou Rômulo, padre. que é o padre hoje, né? Padre Rômulo, né? Ah, é? Não, Ele o virou Rômulo... padre? O Rômulo virou padre. Era o irmão Sol, não era, Yuri? Tem um Rômulo que virou padre. Não sei se é esse mesmo que o senhor está falando. Ele está no Rio, ele é do Rio de Janeiro? Não, quando eu estava em São Paulo, ele estava no Butantã, em São Paulo. Agora eu não sei. Ele era Você conheceu o irmão Querubim? Não. O irmão Querubim, ele foi ministro de São Paulo, ele é de Valadares também, Alisson. Ficou muito tempo na Toca. Que bom que a Toca deixou essa... Deixou a turma aí. Tem muitos da Toca que, infelizmente, se perderam, né? Muitos. Com certeza. Com certeza. Bastante. Eu fico impressionado. Ficava 2 horas de adoração lá, depois... Outra coisa que eu vi, eu acho que foi na sua paróquia, tem Passo Dom na sua paróquia? Tem. Eu vi, tem Passo Dom. E quinta e sexta. Mentira! Aonde o senhor mora? Eu vi. Iporá. Aonde o senhor Iporá, mora? Goiás. Iporá é Minas? Minas, cara. O padre, não o Omar fala tem... Oh, meu Deus, a passagem aérea está muito cara. Cruz, né, que é de onde vem a passagem. O padre ia em Anápolis, que é aqui. Isso. Tem Guaratinguetá e tem aqui Anápolis. Isso. Né? Inclusive, estava um padre do Mosteiro comigo agora aqui, ficou um mês. Né? O senhor reza a súplica, padre, ainda? Súplica ardente aos Santos Anjos? O resto, tem que... Maravilha. Depois nós vamos marcar um encontro. Nós vamos marcar Vocês não estão rezando Toca de a Assis. súplica, não? Eu já rezei mais, padre. Tinha, mas ela perdeu. Agora deixa eu falar um negócio. Vocês estão fazendo missão também, assim? Não. Não, vocês trabalham, é difícil, né? Padre, não, eu faço para missão final todo de semana final é de mais semana. tranquilo, porque a dona Eli tem ela, né? Então, assim, final de semana ele dá esse ganho. Explica para ele quem é ela, que ele vai achar que ele tem ela. Ela tem estropia lateral de ópera. Isso, ele falou. Que chamada de ela. Então, assim, eu e Eduardo, a gente fazia muito mais em Minas, né? A gente faz uns eventos lá em Valadares, levando algumas personalidades lá, todo ano, mas voltado à linha mesmo de conhecimento da fé. Chama Combatentes da Fé. E aí, ano que vem, a gente vai levar o senhor lá. Se a gente não tiver excomungado pelo processo de direito canônico. Mas assim, finais de semana são mais tranquilos, mas tudo bem encaminhado, porque cada um tá de um lado, né, padre? Mas a gente ajeita alguma coisa, pode ficar tranquilo que a gente... Na verdade, é mais fácil trazer o padre, né? Não, a gente vai essa marcar missão. para encontrar alguma vez aí que vocês estiverem juntos. Não. Agora
Se eu tiver missão para esse lado aí, eu vou Pertinho. preparar. Não sei se é perto. Não, Omar, Eu então vou você pode preparar. preparar. Logo, logo eu Se vou eu te chamar para vir aqui. tivesse... Isso aí. Ai, que bênção, porque eu quero Mas a participar da Passe Passe Domingo é Domini. quinta e sexta. Eu sei que eu Você vou vai chegar na sofrer, eu quinta sei e que eu tô então, lascado. É. Eu chego na quarta só para me comer bastante e já entrar forte, poderoso. Eu quero fazer a Passe Domini de novo. Agora que ia dar sexta, Meu a gente sonho. sofria, né? Que tava em jejum e não tinha dormido a madrugada, da sexta era tensa, né? Escuta, eu recém-chegado, a gente fazia comida para os irmãos, a gente não podia comer. Aí eu tinha bigode, como tenho hoje. Aí me deu uma fome na capela, eu levantei e não podia comer. Levantei, tinha um irmão enfiando a mão na panela e comendo. Ô, irmão, eu não resisti, não. Enchi a boca de macarrão e tô lá na Passe Domini. Aí o Marconi olha para trás e fala assim, o que foi? Tinha um macarrão agarrado até aqui, a velho. prova do crime. Aí o irmão prova olhou prova para do trás, crime. me expulsou. Me Agora, expulsou da tem- Passe Domini. tem uma- Ô, tem uma Jesus história de Nazaré, mas eu engraçada quero muito por viver causa da isso. toca, porque na Moca, quem visitava muito era o padre Júlio Lancelotti. E foi ele que É. fez a consagração à Nossa Senhora lá na São Miguel Arcanjo. Todo mundo aqui, padre, tem história com o Júlio Lancelotti, menos o Omar. Ele me bloqueou, mas Engraçado, né? o que eu posso fazer? Ele que conseguiu a vila, por conta do massacre dos irmãos, ele conseguiu a vila. O problema é dele. Ia muita gente da aliança na época do Talita Kum. Ainda tem, padre? Existe ainda o Talita Kum? Tem, né? E aí é muita turma. Como a vila ficava bem no centro, ali no Campos Elíseos, bem ali, perto de Santa Cecília, então era o foco, perto da Guaianás, perto da Cracolândia já. Então era o foco dos irmãos ali. A vila era. E o padre Júlio, toda sexta, celebrava lá. É, Celebrado? Celebrava. dá-se ideia. Coisa boa. Agora eu tô conhecendo um pouco mais de vocês também, porque senão fica só eu sendo Amém, conhecido. louvado seja E eu Deus. não sei de Verdade, vocês. mas Né? depois a gente conta um pouco do testemunho. Cada um tem uns testemunhos aqui, barra pesado. Mas, padre, nos dê a sua bênção, meu amigo. A gente não vai lhe perturbar mais, não. Né? Muito obrigado mais uma vez. E conte com a gente naquilo que for preciso. A gente está rezando para o Rezem por senhor, mim. para o seu Eu vou sacerdócio. rezar Com por certeza, vocês. com certeza. Por favor. Com certeza. Hoje à noite eu vou fazer uma vigília. Eu não durmo mesmo, ele não dorme, eu tenho que ficar acordado a noite inteira. Você é peça rara, Vou mas aproveitar acho e que Deus rezar. escolheu bem, viu? Escolheu. O apostolado vai dar muito fruto. Vai. Amém, eu tomo Padre posse. Léo da moral católica. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe Santa de Maria. Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele Por está intercessão no de meio Nossa de Senhora, nós. de santos anjos, que dê essa bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha uma santa noite, foi um prazer enorme mesmo. Amém. Vamos manter contato. Padre, Que live incrível! Obrigado, meu Tô irmão. passando mal. Obrigado, Deus viu, padre? abençoe sua paróquia, Amém. seus fiéis, né? Viu? Bem, Tamo abençoe a família de vocês aí, o Omar, o apostolado aí, vamos junto. Amém. Bem, padre. Abraço. Obrigado. Me considere Amém, amigo, com a espero graça que de Deus. me considere amigo. Com certeza, com certeza. Um abraço. Já Abraço, somos, tchau, graças tchau. a Deus. Um abraço, gente, com Deus também. Tchau, tchau. Com Yuri, Deus. também, Até domingo que vem. tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Vou postar no meu canal no YouTube. Abraço. A gente conversa, viu, gente? Oh, meu Deus, Tchau. o que eu faço aqui? A gente conversa, tchau.